Bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em alguns pontos-chave do direito empresarial aqui no Brasil. Vamos usar uns materiais acadêmicos bem interessantes, incluindo notas do professor Gilvan Medeiros, lá do IFPB. O foco: 3 coisas básicas: registro de empresas, nome empresarial e escrituração. A ideia é simplificar, sabe? Entender o caminho das pedras para quem tem ou quer ter um negócio. Desde abrir a empresa direitinho até manter os papéis em ordem. O essencial para não ter problema com a lei. Vamos nessa? Então, para começar, tem o registro, né? Parece básico, mas é obrigatório. Totalmente obrigatório, não é uma opção, é lei. Empresário individual, sociedade empresária, todo mundo tem que se registrar no Registro Público de Empresas Mercantis, o RPM. Que fica na junta comercial de cada estado, certo? Isso, na junta comercial. Tá lá no Código Civil. Agora tem um detalhe. A sociedade simples, tipo uma parceria de médicos, advogados, essas geralmente vão para o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o RCPJ. Ah, entendi a diferença. A não ser que elas escolham uma forma de empresa mesmo, tipo uma LTDA. Aí o caminho é a junta comercial também. E por que essa formalidade toda é tão importante assim? Olha, é crucial. Esse registro é que dá o que a gente chama de personalidade jurídica para a empresa. Personalidade jurídica? Traduz isso pra gente. Significa que a empresa passa a existir oficialmente como se fosse uma pessoa separada dos donos, sabe? Com CNPJ, podendo ter bens, fazer dívidas, assinar contratos em nome dela mesma. E se não registrar, qual o problema? Aí vem a parte complicada, a responsabilidade ilimitada dos sócios. Opa! Responsabilidade ilimitada quer dizer que, se a empresa der prejuízo, os bens pessoais dos sócios podem ser usados para pagar a conta, tipo casa, carro. Exatamente isso. Sem o registro, não tem essa separação clara entre o que é da empresa e o que é do sócio, pelo menos perante os credores. É um risco enorme, né? A formalização ajuda a limitar isso, na maioria das vezes, ao capital que foi investido. Por isso, registrar é o primeiro passo fundamental. Faz todo sentido. É uma proteção básica mesmo. Ok? Então, empresa registrada, com essa personalidade jurídica, ela precisa de um nome oficial, né? Uma identidade para usar nos papéis. É um nome empresarial. Isso mesmo. O nome empresarial também está lá no Código Civil. É como a empresa assina, se identifica legalmente. E basicamente a gente tem 2 tipos principais: firma e denominação. Firma e denominação, qual a diferença na prática? Então, a firma, que muita gente chama de razão social também, geralmente leva o nome de um ou mais sócios. Pensa em Silva e Pereira Limitada. Fica mais pessoal, né? Ligado diretamente aos donos. Exato. É o tipo comum para empresário individual, para algumas sociedades como a nome coletivo, a comum dita simples, e as limitadas, as LTDAs, também podem usar firma, é uma opção. Entendi. E a denominação? A denominação já é um nome mais, digamos, impessoal. Pode ter a ver com a atividade da empresa ou até um nome fantasia junto, tipo Soluções em TI SA ou Padaria Sonho Doce Limitada. Ah, mas focado no negócio ou num nome de marca. Isso, e a denominação é obrigatória para sociedades anônimas, SA, e para as cooperativas, mas as limitadas também podem escolher usar uma denominação em vez da firma. E aqui tem aquela confusão clássica, né? Nome empresarial, seja firma ou denominação, não é a mesma coisa que nome fantasia, aquele que a gente vê na placa da loja, no site. Perfeito, ótima observação. O nome fantasia é o nome de fachada, para o marketing, para o público. O nome empresarial é um nome legal, que vai nos contratos, nota fiscal. Podem até ser iguais, mas muitas vezes não são. E olha, escolher o nome empresarial não é oba-oba, tem regras. Imagino. Que regras são essas? Não dá para sair registrando qualquer coisa, né? Não mesmo. Tem 2 princípios básicos que mandam aqui: veracidade e novidade. Veracidade. O nome tem que ser verdadeiro. Exato. Tem que refletir a realidade da empresa. Por exemplo, a lei proíbe manter na firma o nome de um sócio que morreu ou que saiu da sociedade. Se a composição mudou, o nome tem que acompanhar para não enganar ninguém. Interessante. Então, se na Almeida e Costa LTD,
O Almeida sai, tem que mudar o nome. Não pode continuar usando. Pela regra da firma, não pode. Tem que tirar o nome dele para refletir quem realmente está lá. Mas olha que curioso, para a SA tem uma exceção. Elas podem manter o nome de um fundador, mesmo que ele não esteja mais lá, como uma homenagem, sabe? Ah, entendi a exceção. E o outro princípio? Novidade. Novidade significa que o nome tem que ser único, diferente de outros que já estão registrados naquela junta comercial específica. É para evitar que duas empresas no mesmo estado tenham nomes iguais ou muito parecidos e causem confusão no mercado. Faz sentido. E um detalhezinho prático que pode dar uma dor de cabeça. Nas sociedades limitadas, a famosa LTDA, se a empresa esquece de colocar o LTDA ou limitada no final do nome em algum documento importante, isso acontece. Pois é, os administradores podem acabar tendo que responder pessoalmente por aquela obrigação. É um jeito de lembrar sempre que a responsabilidade ali é limitada. E tem um tipo de sociedade, a sociedade em conta de participação, que nem nome empresarial pode ter, porque ela não tem personalidade jurídica própria. Ela opera usando o nome do sócio principal, o ostensivo. Muito claro. E essa questão do nome, como fica a proteção legal? Registrar na junta comercial protege no Brasil inteiro? E qual a diferença para proteger uma marca registrada? Acho que são coisas diferentes, né? São bem diferentes e a proteção também. O nome empresarial, quando você registra na junta comercial, a proteção inicial vale só dentro daquele estado. Só no estado. Só. Se a empresa de São Paulo quer proteger o nome dela lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela precisa pedir um registro complementar na junta de lá. É uma proteção que começa local e pode ser expandida. E essa proteção vale contra qualquer outra empresa, de qualquer ramo. Então, sei lá, teoricamente poderiam existir duas Tecnoalfa Limitada, uma em Minas e outra na Bahia, se nenhuma pediu essa proteção nacional. Teoricamente, sim, se a proteção não foi estendida para lá. Mas aí a gente entra em outro campo. Usar o nome de outra empresa, mesmo de outro estado, se isso causar confusão no mercado, pode ser considerado concorrência desleal. Aí já é outra história. Pois é, isso é crime, tá na Lei de Propriedade Industrial e pode dar briga na justiça. Para quem pensa em atuar em vários estados, estender a proteção do nome é muito recomendável. Entendi. E a marca, como funciona? A marca já é diferente. O registro é feito no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não na junta. E a função da marca é outra, identificar um produto ou serviço específico. Aquela marca de celular, aquela marca de iogurte, para distinguir no mercado. Exatamente. E o registro no INPI já nasce com proteção nacional, automaticamente. E aqui geralmente vale o princípio da especialidade. Princípio da especialidade, o que é isso? Significa que a proteção impede que outros usem a mesma marca ou uma muito parecida para produtos ou serviços semelhantes aos seus. Se você tem uma marca de roupas, ninguém pode usar para outra marca de roupas ou talvez para sapatos. Mas para um restaurante, talvez pudesse. A proteção é focada no segmento de atuação. Isso no geral. Mas tem uma exceção poderosa. As marcas de alto renome. Alto renome? Tipo... Pensa na Coca-Cola, Nike, Natura, Sadia, marcas que todo mundo conhece, né? O reconhecimento delas é tão grande, tão notório, que a proteção vale para todos os ramos de mercado. Ninguém pode abrir uma padaria Nike ou uma borracharia Coca-Cola, entende? A proteção é total. Nossa, que proteção forte essa. Faz sentido para essas marcas gigantes. Bom, entendemos nome e marca, mas a empresa não é só um nome, né? Ela precisa de gente para agir por ela. Gerentes, representantes, os prepostos. Que regras eles seguem? Sim, os prepostos são essenciais e o Código Civil tem regras bem claras para eles, muito focadas em lealdade e responsabilidade. Por exemplo, um gerente não pode simplesmente passar as funções dele para outra pessoa sem ter uma autorização por escrito da empresa. A confiança foi dada a ele, né? Não pode delegar sem permissão. Exato. E outra regra fundamental. Ele não pode fazer negócios por conta própria ou para outra empresa concorrente no mesmo ramo de atividade, se não tiver permissão expressa para isso. É um dever de não competir com o patrão, basicamente.
E se ele fizer isso escondido, tentar ganhar um por fora concorrendo com a própria empresa onde trabalha? Aí a empresa pode ir atrás. Pode exigir indenização pelo prejuízo causado e, o que é bem forte, pode exigir que ele entregue todo o lucro que ele conseguiu com essa negociação proibida. É para desestimular mesmo esse tipo de coisa. Entendi. Uma consequência direta. E a responsabilidade desses prepostos por erros? Se ele causa um prejuízo, quem paga? Depende do tipo de erro. Se for um ato culposo, tipo uma negligência, uma imprudência, um erro técnico, sem querer prejudicar, a regra geral é que ele responde só perante a empresa. A empresa pode cobrar dele o prejuízo que ela teve. Ok. Responsabilidade interna. Isso. Agora, se o ato for doloso, com intenção, fraude, má-fé, e isso prejudicar um terceiro, um cliente, um fornecedor, aí a responsabilidade é solidária. Solidária. O que isso quer dizer na prática? Significa que tanto o preposto quanto a empresa respondem juntos perante esse terceiro que foi prejudicado. O terceiro pode escolher de quem cobrar a indenização toda. Só da empresa, só do preposto ou dos dois ao mesmo tempo. É uma proteção para quem foi lesado pela má-fé do representante da empresa. Entendi. Bem mais grave a consequência do ato doloso. Com certeza. E falando em responsabilidade, em como as coisas funcionam no dia a dia, um ponto que os materiais trazem e que é super interessante é a teoria da aparência. Principalmente quando se fala de citação judicial. O STJ tem uma visão bem prática disso. Teoria da aparência. Já ouvi falar. É aquela história de que se alguém que parece ser da empresa recebe um documento oficial, mesmo sem ter poder para isso no papel, a empresa é considerada notificada? Exatamente, essa é a ideia. Imagina o oficial de justiça chega na empresa para entregar uma citação. Quem recebe é a pessoa na recepção, uniformizada, atendendo ali no balcão. Mesmo que não seja o diretor ou o advogado da empresa, o STJ entende que a citação foi válida. Por quê? Porque aquela pessoa aparentava ter poderes para receber em nome da empresa. Nossa, isso agiliza muito para a justiça, mas a empresa tem que ficar ligada, né? Muito ligada. Evita que a empresa fique se escondendo, mas exige que quem está na linha de frente seja treinado para saber o que fazer com documentos oficiais. É muito relevante isso. Sem dúvida. E uma outra questão que apareceu no material ainda sobre responsabilidade. E o contador? Se ele ajuda um empresário a fazer, digamos, um caixa 2 ou a maquiar os livros, como fica a responsabilidade dele, segundo a visão do material? Olha, é uma questão bem específica. O material do professor Gilvan aponta que, olhando estritamente pelo direito empresarial e pela responsabilidade subsidiária, aquela que o contador só pagaria se o empresário não pudesse, o Código Civil não colocaria o contador nessa posição só por ajudar no caixa 2 ou na falsificação. Ah, não seria automático ele responder pela dívida da empresa nesse caso? Segundo essa análise, não pela via da responsabilidade empresarial subsidiária. A responsabilidade principal pela escrituração errada é do empresário, dos administradores. Mas, atenção, isso não quer dizer que o contador sai livre. Claro. Imagino que existam outras consequências. Com certeza. Ele pode ter responsabilidade profissional perante o conselho de classe, pode ter que pagar a indenização se agiu com culpa e causou dano, e pode até ter responsabilidade criminal, dependendo da fraude. A questão aqui é a nuance da responsabilidade empresarial subsidiária, que, segundo a fonte, não seria a regra nesse cenário específico. Entendido. Uma distinção importante. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na organização interna, escrituração contábil. Manter os livros em dia é obrigatório para todo mundo mesmo? Sim, o Código Civil não deixa dúvida. Toda empresa, seja individual ou sociedade, precisa ter um sistema de contabilidade organizado, baseado nos documentos e levantar balanço todo ano. E o livro que o direito empresarial considera a base disso tudo é o livro diário. Livro diário. Aquele onde se anota tudo que entra e sai dia a dia? Isso aí. Todas as operações que mexem com o patrimônio da empresa têm que ser lançadas ali na ordem que aconteceram.
Hoje, claro, esse livro pode não ser mais um caderno físico, né? Pode ser por ficha, sistemas eletrônicos. O SPED contábil é um exemplo disso. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma, registro diário, detalhado. E esse registro, seja em papel ou digital, tem que seguir umas formalidades. Quais seriam as principais? A principal, talvez, é que ele precisa ser autenticado na junta comercial antes de começar a usar. Não vale preencher tudo e levar depois. E tem os requisitos internos. Tem que ser em português, em real, na ordem cronológica certinha, sem deixar espaços em branco, sem rasurar, tudo para garantir que aquilo é confiável. Entendi. A autenticação prévia é chave. E esses livros, documentos, tem que guardar por quanto tempo? Sempre ouço falar em 5 anos, é isso. Ah, esses 5 anos é um mito comum, mas perigoso. A regra, de verdade, que está na lei e nos materiais, é guardar tudo enquanto aquilo que está registrado puder ser questionado na justiça. Ou seja, tem que guardar durante todo o prazo de prescrição ou decadência das obrigações. Prescrição? Decadência? É, o tempo que a lei dá para alguém cobrar algo na justiça, a prescrição, ou o tempo para exercer um direito, decadência. Como tem prazos diferentes para imposto, para questão trabalhista, para dívida cível, na prática, 5 anos pode ser pouco. Às vezes precisa guardar por 10, 20 anos ou até mais. Melhor guardar por mais tempo do que por menos. Nossa, bem mais tempo do que eu imaginava. E esses livros, se a empresa tiver um problema na justiça, eles servem de prova. Servem e muito. Eles têm o que a gente chama de força probatória. Mas tem um porém. Eles sempre podem ser usados contra o empresário. Se tem algo ali que prejudica a empresa, a justiça tende a acreditar. Embora a empresa possa tentar provar que não é bem assim. E para usar a favor, aí tem uma condição. Os livros precisam estar regulares. Tudo certinho, escriturado como manda a lei, com todas as formalidades, principalmente a autenticação. Se o livro está irregular, com rasura, sem autenticar, ele não serve como prova a favor de quem o escreveu. Entendi. A regularidade é o que faz ele valer a seu favor. E como se registra o valor das coisas da empresa, tipo máquinas, prédios? O básico é o custo de aquisição. Quanto a empresa pagou por aquilo. Mas, para coisas que se desgastam com o tempo e o uso, tipo carro, computador, máquina, a gente chama isso de depreciação. A contabilidade tem que mostrar essa perda de valor. Como se faz isso? O ideal, segundo as boas práticas, é criar um fundo de amortização ou uma conta de depreciação acumulada. A cada ano, você registra um pouco dessa perda de valor ali. Assim, o balanço mostra um valor mais realista do patrimônio da empresa. Ok, entendi. Então esses livros são super importantes, guardam a história financeira toda, mas a empresa pode se forçar a mostrar isso para qualquer um? Como funciona o acesso? Tem sigilo? Tem sigilo, sim. Essa é a regra geral. Os livros da empresa não são públicos, ninguém pode pedir para ver só por curiosidade. O juiz só pode mandar mostrar tudo, a chamada exibição integral, em casos bem específicos, que a lei define. Quais casos seriam esses? Os materiais listam processos de herança que envolvam a empresa, sucessão, quando se desfaz uma sociedade ou divide bens comuns, comunhão ou sociedade, quando alguém administra um negócio para outro e precisa prestar contas, administração por conta de outrem, e em caso de falência. Fora isso, claro, o fisco pode olhar para cobrar imposto. E se for uma briga comercial normal fora dessas situações? Aí o juiz pode determinar a exibição parcial. Só um pedaço, sabe? Um extrato, um lançamento específico, aquilo que for estritamente necessário para resolver aquela briga. Não dá para pedir para ver tudo só para ver se acha alguma coisa, ou em casos que não estão na lei, como aquele exemplo da pensão alimentícia que o material cita. Perfeito. O sigilo é a regra, a exibição é a exceção e bem controlada. E para a gente ir finalizando, os materiais trouxeram os pontos rápidos mais úteis, né? Sim, umas dicas práticas. Uma delas é sobre o empresário casado. O Código Civil diz que ele pode vender um imóvel que está no nome da empresa sem precisar da assinatura do cônjuge, aquela autorização que normalmente precisa para vender imóvel do casal. Ah, mesmo se for casado em comunhão de bens? Mesmo assim. A lógica é que o dono do imóvel é a empresa, a pessoa jurídica, não o casal diretamente. Isso facilita os negócios da empresa. Interessante.
E o outro ponto? É sobre quando um preposto, um funcionário, recebe mercadoria ou dinheiro pela empresa. Se ele recebe e não reclama de nada na hora, ou num prazo curto se tiver um, a lei considera que a entrega foi aceita, tá tudo certo. Quem empregou fez a sua parte. Bom para agilizar, mas quem recebe tem que conferir tudo direitinho, então? Exatamente. Ótimo. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, registro, nome, escrituração, fica muito claro que não é só burocracia, né? São peças fundamentais. Registro da vida legal, o nome da identidade, a escrituração registra e prova a vida financeira, e as regras dos prepostos definem como a empresa age. Aquele negócio da teoria da aparência mostra como uma coisinha do dia a dia tem impacto legal direto. Exato. Tudo isso monta a estrutura legal do negócio. E sabe, pensando em tudo isso, nos princípios como o da veracidade no nome, ou na exigência de uma escrituração certinha, transparente, isso vai além de só cumprir a lei, né? Como assim? Parece que a lei espera um certo nível de integridade, de clareza, de boa-fé nos negócios. E fica a reflexão. Será que essas estruturas legais que a gente tem hoje conseguem, ou deveriam conseguir, influenciar mais uma cultura de ética dentro das empresas aqui do Brasil? Como isso acontece na prática? Excelente pergunta para a gente continuar pensando. Com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre esses fundamentos do direito empresarial brasileiro.